Olá, crianças! Vamos fazer as atividades de língua portuguesa dessa semana. Nós vamos utilizar o livro Apis nas páginas 184 a 190. Iniciando a página 184, nós temos a apresentação da unidade que mostra o que nós vamos estudar, que são cartazes publicitários. Aqui na página 184, nós temos a imagem de dois exemplos de cartaz publicitário. Um aqui sobre a vacinação, atrás do ônibus, e no ponto do ônibus nós temos um cartaz publicitário sobre shampoo. Na página 185, nós também temos uma cena em que várias pessoas estão observando os cartazes publicitários que estão pendurados na parede. Todos esses cartazes são sobre a vacina, que é um cuidado com a saúde. Página 186. Leitura do cartaz publicitário. Há cartazes que são feitos para conscientizar as pessoas sobre alguns assuntos. Às vezes, as mensagens tentam convencer as pessoas a mudar de atitude. Será que isso acontece nos cartazes a seguir? Então, aqui nós temos a imagem da mesma campanha publicitária. São dois cartazes publicitários, cada um tem a imagem de uma criança, mas os dois querem passar a mesma mensagem para a gente. Vamos fazer a análise deles aqui na página 187. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Os dois cartazes que vocês observaram fazem parte da campanha Por uma Infância Sem Racismo. O que mais chamou a atenção de vocês neles? Então, observem os dois cartazes da página 186 e o que mais chamou a atenção neles. Exercício número 2. Vamos ver de quais partes os cartazes são compostos. Então, um cartaz publicitário, ele tem uma foto, ele tem o slogan, que é a frase principal do cartaz, tem informações para o leitor e tem a marca da campanha. Coloquem o nome dessas partes do cartaz abaixo nos quadros correspondentes. Então, vamos à atividade. Primeiro, nós temos a informação para o leitor, que está aqui na frente, que é sobre o Carlos, aos 36 anos, médico e o futuro todo pela frente. Embaixo, nós temos a foto, nós vamos anotar aqui a foto, é a imagem principal do nosso cartaz. Depois, o slogan, a frase principal do nosso cartaz. O que mais chama atenção aqui, além da foto, é essa frase, é a frase principal do nosso cartaz. Em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. Então, esse é o slogan, a frase principal que nos chama mais atenção. Depois, nós temos mais informações para o leitor, que está aqui embaixo com as letras bem pequenininhas, que está informando que o Brasil tem 31 milhões de crianças negras e indígenas. A maioria sofre discriminação racial. E o último quadradinho, que ele mostra a marca da campanha. A marca da campanha é o racismo. Então, esses são os elementos principais do nosso cartaz publicitário. Se vocês forem fazer um cartaz publicitário, essas informações não podem faltar. Uma foto, um slogan, a marca da campanha e as informações para o leitor sobre o que você está falando na sua campanha. Página 188. Vamos falar sobre as fotos. Quem aparece nas fotos dos cartazes da página 186? Descreva como é cada pessoa. Então, vamos lembrar lá, na página 186 nós tínhamos duas imagens. Quem aparece nas fotos? Então, essa resposta é pessoal. Aqui eu estou vendo que aparecem duas crianças e eu vou colocar algumas características dela. Duas crianças, na primeira foto há um menino indígena e na segunda foto uma menina de tranças. Mas se vocês quiserem, podem fazer essa identificação de outra forma. 4. Informações. Leiam juntos essas informações que constam no cartaz da Unicef. Então, são essas informações que estão bem pequenininhas lá embaixo.
O Brasil tem 31 milhões de crianças negras e indígenas. A maioria sofre com a discriminação racial, sem ter acesso à educação, à saúde e ao desenvolvimento. Ajude a mudar essa realidade. Contribua para uma infância sem racismo. Participe dessa campanha. A campanha por uma infância sem racismo, ela foi feita Para que foi feita essa campanha? Vamos lá. Convencer as pessoas sobre a importância de combater o racismo, convencer as pessoas sobre a importância de todos terem acesso à educação, apenas emocionar as pessoas como inversos de poema. Então, tanto a opção 1 quanto a opção 2, elas se encaixariam, mas o objetivo principal desse cartaz é convencer as pessoas sobre a importância de combater o racismo. Letra B. Nos cartazes há informações que falam sobre adultos. Carlos, aos 36 anos, médico e o futuro todo pela frente. Késia Silva, aos 29 anos, advogada e o futuro todo pela frente. Essas informações sobre pessoas adultas foram dadas para mostrar que há jovens que têm profissões desde pequeno porque precisam trabalhar cedo, sugerir que esse pode ser o futuro dessas crianças ou deixar claro que o sonho desses jovens são impossíveis. A resposta correta é sugerir que esse pode ser o futuro dessa criança. Então, essa primeira imagem pode ser de um médico e a segunda imagem da Késia pode ser de uma advogada no futuro. Página 189. Slogan. Este é o slogan dos cartazes. Em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. Marque um X nas frases que indicam características que podem ser observadas no slogan que você leu. Vamos lá. É uma frase longa com muita informação? É uma frase curta, fácil de lembrar? As letras com muito destaque para chamar a atenção de quem lê? Ou as letras estão sem destaque, pois não são importantes no cartaz? Então, nós temos aqui duas frases curtas, fáceis de lembrar. Em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. E as letras estão em bastante destaque, que é para chamar a nossa atenção. Letra B. No slogan, há duas palavras com sentido contrário, ou seja, o sentido oposto. Quais são essas palavras? As palavras são diferenças e igualdade. Letra C. O slogan está dividido visualmente em duas partes. Qual das duas partes parece ser a mais importante? Então, nós temos as duas linhas do slogan. Qual das duas que parece ser mais importante? A mais importante é a segunda parte, ó. Enxergue a igualdade. A gente pode perceber que as letras estão coloridas, estão maiores, então é a parte que eles querem chamar mais a nossa atenção. Letra D. Releia o slogan. Em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. Que sentido pode ter essa frase? Então você vai pensar que sentido, o que será que eles estão querendo dizer com isso? Anota essa resposta no seu caderno. 6. Marca da campanha. O termo racismo geralmente é empregado para se referir ao preconceito que muitas pessoas sofrem por causa de questões como cor da pele, origens, aparência, religião e costumes. O racismo, portanto, contraria a ideia de igualdade. Veja como a palavra foi colocada como marca nos cartazes. Então, observem a palavra racismo e como ela foi colocada. Estão vendo que aqui no lugar da letra O, eles colocaram esse símbolo. Vamos entender mais sobre isso aqui na página 190. Você já deve ter visto um símbolo semelhante em placas de trânsito. Compare o cartaz com essas placas e converse com os colegas sobre o assunto. Então, sempre que nós vemos esse símbolo aqui, esse círculo com um traço vermelho, ele cortado, quer dizer que alguma coisa ela é proibida. Então, qual é a ideia do uso desse símbolo na palavra racismo? O que a campanha quis dizer para a gente? Que é proibido o racismo.
Número 7. Qual é a principal ideia que os cartazes apresentam? Combater o racismo, ou seja, respeitar as diferenças. Por isso que aqui no lugar da letra O tem o símbolo do proibido. É proibido o racismo. Número 8. Com qual finalidade, ou seja, com qual intenção esses cartazes foram feitos? Entreter, divertir quem lê os cartazes, dar informações sobre as diferenças entre as pessoas ou convencer quem lê sobre uma ideia. Convencer quem lê sobre uma ideia. Quem fez esse cartaz estava tentando convencer as pessoas que nós precisamos de mais igualdade. Número 9. Vocês concordam com a ideia dos cartazes? As mensagens os convenceram? Vocês participariam dessa campanha? Pode responder essa pergunta também no seu caderno. E agora, hora de organizar o que estudamos. Então, um cartaz publicitário, a intenção dele é convencer as pessoas sobre alguma ideia. O que precisa ter em um cartaz publicitário? Imagens ou fotos, informações, slogan e a marca. E quem é o leitor? Quem vai ler esse cartaz? São as pessoas em geral. Crianças, essas foram as atividades de português. Terminando, tira uma foto e envia para o seu professor.